Queridos irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Espero que você esteja feliz, alegre nessa noite, nós estamos felizes, retornando às nossas atividades. É muito bom ver, o rosto de cada um de vocês, cumprimentar cada um de vocês na porta, lá na chegada. Isso é muito bom, porque nós somos família de Deus, amém? Hoje também é ceia do Senhor, dia de nós participarmos da mesa do Senhor, então um dia de culto especial. Eu quero refletir com você nessa noite, antes de nós passarmos a ceia do Senhor, sobre um texto que se encontra em Lucas, no capítulo 15. Eu gostaria de convidar a abrir a sua Bíblia comigo, seja ela digital, seja ela física, não importa, importa que é a palavra de Deus. Capítulo 15, a partir do verso 11, nós não leremos todo o texto que completa esse texto específico, mas vamos ler apenas uns 3 versículos, para a gente entender, e depois eu vou falar sobre esse texto, e é uma passagem muito conhecida. Então, Lucas 15, a partir do verso 11, se você estiver ao lado de alguém que não tem Bíblia, compartilhe a sua, para que todos possam acompanhar o texto, a leitura do texto. A palavra do Senhor nos diz assim, então, a partir do verso 11: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo de maneira dissoluta. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, a qual o mandou para os... uma grande fome, e o fez padecer necessidades. E foi, e se achegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os campos a apacentar os porcos. Amém? Você pode se assentar. Queridos e queridas, esse texto é um texto bem claro, bem conhecido. Ele trata da palavra relacionada ao dito filho pródigo. Nós sabemos que a palavra pródigo, claro, ela não está na Bíblia, esse título ou subtítulo colocado sobre essa parte da Bíblia, que narra a parábola desse filho, ela foi colocada ali exatamente para justificar, identificar o que acontece no texto. A palavra pródiga, significa alguém que não sabe lidar com seus bens, que o gasta de maneira desordenada e depois tem grandes dificuldades pela frente. O texto é um texto muito conhecido, é um texto que, se você parar e olhar para a sua própria experiência de vida, com certeza você vai lembrar-se de pessoas que se enquadram muito bem nessa parábola, nesse texto que Jesus fala aos seus discípulos nesse momento. Porque muitas pessoas, infelizmente, agem como esse filho, são pródigos, eles não têm competência, eles não têm condição de administrar coisa alguma, porque eles são pessoas dissolutas, que não sabem valorizar o que têm. Então, por isso é utilizada a palavra pródiga, embora ela não seja uma palavra de origem bíblica, e foi colocada apenas para separar esse texto. Mas, queridos, entenda bem, esse texto é um texto que fala de uma história muito maior do que simplesmente um problema de um ser humano. É uma história que fala muito mais sobre alguém que não sabe lidar com os seus bens. É uma história de um amor tremendo, que somente uma pessoa tem: Deus. É a história de Deus com a humanidade. A história do filho pródigo é a história de Deus conosco, com todos nós seres humanos, o amor imensurável dele, dado para toda a humanidade, e para todo aquele que o busca, para todo aquele que o procura e o recebe como Senhor da sua vida. Infelizmente, assim como o jovem do texto, ele cometeu alguns erros,
nós seres humanos também os cometemos no nosso relacionamento com Deus. Isso é muito triste, porque a primeira coisa que a gente observa nesse texto é a desvalorização de um relacionamento. Nós sabemos, obviamente, que existem muitos pais que jamais deveriam ter filhos. Eles não têm uma condição de ser pais. Se existe o pródigo em relação aos bens materiais, existe o pródigo em relação ao relacionamento e ao carinho ou amor dado por um filho ou uma filha. Eu sempre digo isso para as pessoas: casamento não é para qualquer pessoa, casamento não é um estado civil, casamento é uma vocação, casamento é um ministério, porque quem casa e não entende isso, não consegue suportar o casamento. Então o casamento é muito mais do que simplesmente um estado civil, é muito mais do que assinar papéis ou colocar o sobrenome de um no outro, né? Porque hoje é possível o homem colocar o da mulher no seu nome e a mulher colocar o seu, já era antigamente. Mas é muito mais do que isso. Mas ser pai é muito mais. Ser pai não é simplesmente gerar uma criança. Ser pai é gerar alguém que nós amamos, é cuidar dessa pessoa, é amar essa pessoa independente das escolhas que ela faz, é amá-la independente de para onde ela vá. Ser pai, ser mãe é muito mais do que simplesmente gerar, porque gerar, qualquer animal que existe tem a capacidade de gerar filhotes, mas nós seres humanos só geramos filhos e filhas quando nós desejamos, escolhemos fazer isso. Os animais não, eles fazem isso por uma questão de sobrevivência e de manter a linha da sua espécie. Mas nós seres humanos, capacitados, únicos seres, capacitados realmente de inteligência e de uma coisa chamada espírito, que nos conecta a Deus, nós geramos filhos e filhas por escolha. Você entende isso? Amém? Então ser pai é muito mais, queridos. Ser pai não é não ser um procriador, né? Isso a gente tem muito por aí. Eu conheço homens aí que têm filho com várias mulheres, mulheres têm filhos com vários homens diferentes. Isso são pessoas reprodutoras, com todo respeito, sem querer ofendê-las, mas não são pai e mãe, porque pai e mãe é aquele que gera alguém porque ama, porque deseja ter e cuidar dessa vida, e é cuidar até o último dia. E há uma coisa muito interessante nessa questão do relacionamento. O que esse filho, ele demonstra com a sua atitude? Primeira coisa que me chama muita atenção nesse texto, e a gente vê muito hoje, faltando nos relacionamentos, é respeito. Respeito. A Bíblia diz para nós que o princípio da sabedoria é o quê? É o temor a Deus. A palavra temor no hebraico, tanto no hebraico como no grego, na Bíblia, ela significa respeitar, não é ter medo. O temor a Deus é o respeito a Deus. E aqui nós vemos a figura do pai, que é Deus que ama, que é Deus quem cria, que é Deus quem dá tudo para todos nós. E esse filho, ele nessa história, ele está demonstrando desrespeito para com o pai. Ou seja, primeiro ele pede uma herança, e ele diz para o pai de uma maneira assim arrogante: me dê a parte que me pertence. Ora, um filho só tem alguma coisa que é do pai, se o pai em vida resolver separar os bens, ou se ele morrer. Toda vez que um filho exige do pai alguma coisa, ele está exigindo algo que ele não tem direito, porque o pai tem o direito até de deserdar o filho, porque quem conquistou tudo foi o filho e não foi o pai. Olha que coisa interessante, a gente às vezes não para pensar nisso. Esse filho desrespeita o seu pai, assim como no caso de Deus, nós desrespeitamos a Deus.
Quando às vezes nós colocamos Deus na parede e exigimos que Deus faça certas coisas, irmãos. E é por isso que eu discordo frontalmente dessa teologia que anda por aí do eu determino. É uma teologia totalmente errada, porque eu e você não podemos exigir nada de Deus, nada absolutamente, porque Ele já nos deu o principal, que é a vida. Ele depois nos dá o direito de escolha. Deus nos respeita. Quando Deus nos deixa escolher os nossos caminhos, Deus está dizendo para nós: eu te respeito, meu filho, eu te respeito, minha filha, e por isso eu lhe dou o direito de fazer a sua escolha. Só que nós desrespeitamos a Deus quando nós queremos que Deus faça coisas que Ele não tem obrigação de fazer. E hoje, infelizmente, as pessoas estão muito desrespeitosas com Deus, muito desrespeitosas. O nome de Deus era tão seriamente guardado no Antigo Testamento, que ele era impronunciável, não se falava o nome de Deus. Hoje, o nome de Deus as pessoas não têm o menor respeito para com ele. As pessoas falam o nome de Deus de qualquer jeito, em qualquer situação, colocam Deus no meio das coisas as quais Deus não tem culpa absolutamente nenhuma. Se há uma tempestade e há uma enchente, culpam a Deus. Se alguém morre, culpam a Deus. Se alguém não cura alguém, culpam a Deus. Se há guerras, culpam a Deus. Se há paz, estão chateados, culpam a Deus. Se está fazendo esse calor terrível, culpam a Deus. Se esfria, culpam a Deus. As pessoas perderam respeito para com Deus. As pessoas hoje não olham para Deus, para o Pai, um Pai amoroso, que nos provê todas as coisas, irmãos. Pare e pensa numa coisa: se você está sentado aí nesse momento e pode fazer assim, ó, e respirar o oxigênio, e viver, estar vivo nesse momento, que é porque Deus permitiu isso a você nessa hora. Porque se Deus não permitisse, e se Deus assim o quisesse, Ele poderia apagar a humanidade da face da terra, simplesmente com o estalar de dedos. Mas Ele não o faz por amor. Então essa história é uma história de um amor imensurável de Deus para com a raça humana. Não tenha dúvida disso. Deus te ama de uma forma que você não consegue nem entender. Deus te ama de uma forma que você jamais conseguirá explicar. Porque mesmo quando você não o ama e o desrespeita, Ele continua te amando. Ele continua providenciando chances e oportunidades para que eu e você estejamos voltando ao relacionamento com Ele. Esse filho não prezava o relacionamento com seu pai. Irmãos, eu sei que existem muitas famílias complicadas, e como eu disse, tem pais que jamais deveriam ser pais na vida, ou mães jamais deveriam ser mães na vida. Realmente tem isso, infelizmente, mas existe. Mas queridos, esse pai é um pai que está disposto até mesmo a deixar de lado o desrespeito para permitir que o seu filho viva a sua escolha. Esse pai é Deus, irmãos. Ele permite que nós façamos a nossa escolha. Nada nos impede de sair daqui nessa noite e mudarmos o curso da nossa história. Nada. Nada, nada, nada. Porque Deus, na sua infinita sabedoria e poder, Ele respeita o direito que Ele nos deu de fazermos escolhas. Outra coisa que a gente percebe nesse sentido é que Ele não está preocupado com a ideia de família, que é outra coisa que hoje está sendo destruída no mundo. As pessoas não querem mais ter uma família, as pessoas não estão preocupadas em ser família mais. Acabou o relacionamento, aquele amor, aquela vontade de estar junto. Opa, eu quero estar com meus irmãos, eu quero estar com a minha mãe, eu quero estar com meu pai. Acabou isso, as pessoas estão desligadas umas das outras.
Estamos vivendo nesses tempos como se fôssemos pessoas única e exclusivamente individuais, que não viéssemos de lugar algum e nem sentíssemos nada por ninguém. Infelizmente é o que está acontecendo. Eu não estou falando de você que tem mais de 40 anos, não. Eu estou falando de quem tem menos. Essa geração que está surgindo agora é uma geração que está desligada dos valores e princípios da família. Infelizmente, é uma constatação que a gente faz diante do que a sociedade nos mostra. E é isso que esse texto está mostrando para nós. Esse jovem está abandonando princípios, valores, princípios de família, valores de relacionamento. Queridos, como é bom quando a gente tem um pai. Sinceramente, eu me lembro, meu pai nunca foi muito de abraçar assim, ele era mais sério, né, aquela coisa assim. E alguém pode dizer, poxa, às vezes a pessoa que não abraça muito aos outros, não é amorosa. Não, isso é engano. Isso é um engano, porque amor não é representado só por abraço. Amor tem várias maneiras de ser demonstrado às pessoas. Eu me lembro que um dia, eu lá com meus 17, 18 anos no colégio, estudando à noite, e deu uma tempestade forte em Pádua, uma chuva muito forte, e estava próximo a gente sair do colégio, e todo mundo, né, nós vamos enfrentar essa chuvarada agora, essa tempestade, ninguém queria nem sair do colégio, porque ninguém queria se molhar, né, aquela chuva violenta. E de repente, chega lá meu pai com a bicicletinha dele, aquela Monarch barra circular, não sei se alguém lembra, né, tipo a do seu Elias assim, né, encosta a bicicleta e vem e diz assim, meu filho, vim trazer um guarda-chuva para você ir para casa. Isso é prova de amor, irmãos, mais do que 1000 abraços. Ele saiu na chuva para cuidar de alguém que ele gerou e que ele ama. Então, quando eu lembro dessa experiência, eu me lembro de Deus. E eu digo, Senhor, muito obrigado, Senhor, não posso reclamar de nada, mesmo que as coisas não estejam como eu quero, mesmo que as dificuldades apareçam, Senhor, o Senhor continua me amando. E o Senhor continua te amando, querido. Mesmo que não estejam as 1000 maravilhas, mesmo que você esteja enfrentando problemas na sua vida, até mesmo se a sua família não é como você gostaria, saiba de uma coisa, você tem um pai que é capaz de qualquer coisa por você. Esse é o nosso Deus, queridos. Relacionamento, valores e princípios são quebrados nesse texto. Mas algumas outras coisas que eu quero compartilhar com você, eu vou ser bem breve nessa noite, em nome de Jesus, né? A gente percebe uma coisa aqui que me chama muita atenção. O Salmo 139, ele é um salmo fantástico, maravilhoso. O Salmo 139 começa dizendo assim, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? E aí ele dá sequência, falando que você pode ir para o fundo de um abismo, mas o Senhor vai estar lá. Que você pode ir para o espaço, mas o Senhor estará lá. Que você pode ir para a profundidade da terra, mas o Senhor estará lá. Esse filho está esquecendo que os olhos de Deus estão por todo o universo, irmãos. Queridos, e não só os olhos, mas o amor do seu Pai. Aonde você for, querido, não importa se você quer fugir da sua cidade natal, se você quer fugir do seu convívio ou da sociedade que você pertence, qualquer lugar para onde você for, Deus estará olhando por você. Ele não deixa de olhar por nós, não se engane com isso, mesmo que você esteja vivendo um momento difícil, Deus ele está vendo o seu choro, Ele está vendo a sua súplica, Ele está vendo o sofrimento que você tem passado, Ele está vivenciando e vendo momentos, desafios pelos quais você passa. Os olhos de Deus não estão fechados, os seus ouvidos não estão fechados, e Ele está atento a todas as vezes que em qualquer circunstância você clamar o nome dEle. Esse texto nos ensina isso com o que acontece com esse filho. Esse filho fez tudo de errado, queridos, mas o pai não parou de amar ele em nenhum momento. Eu sei que às vezes é muito difícil, queridos. Nossos filhos às vezes fazem escolhas e nós como filhos talvez tenhamos feito escolhas que não agradaram os nossos pais. Mas nós temos que lembrar que ainda
continuarão sendo nossos filhos. E o serão até o nosso último dia de vida. Não importa as escolhas, não importa o que aconteça, continue amando o seu filho e sua filha, continue orando por ele, continue insistindo por ele, porque nele foi colocada uma semente, a semente da sua experiência de fé e o seu amor por ele, aonde quer que esse filho for, irmãos. Os nossos filhos, eles vão estar lá mesmo que estejam em dificuldades. Um certo momento da vida eles vão parar e vão dizer: caramba, eu tenho um pai que me ama, mesmo estando longe, eu tenho um lugar para onde eu posso voltar. Quando meu filho foi trabalhar no Mato Grosso, fazer estágio, ele disse: pai, o único estágio que eu consegui é lá no Mato Grosso. E ele falou comigo: eu não sei se eu vou, eu não sei se eu fico tentando outra coisa, se eu procuro outra coisa, o que eu faço? E eu me lembro que, como um bom pai, eu disse para ele: meu filho, aproveite a oportunidade, se não der certo, você tem um pai te esperando e um lugar para onde você pode voltar. Querido, Deus está falando isso para a gente todo dia, amados. Não deu certo, aquilo que você planejou, aquilo que você tentou, não funcionou bem, você tem para onde voltar, você tem um pai que te ama e te espera, querido. Quantas vezes as pessoas abandonam a igreja, abandonam os caminhos do Senhor, queridos, e depois ficam envergonhados com medo de voltar, porque vão ser julgados, porque vão ser ameaçados, porque vão ser cobrados. Não, queridos, o pai não cobra nada, ele só diz: eu te amo, e estou de braço aberto esperando, volta para casa. A gente tem que lembrar disso, é isso que esse texto está falando para a gente, está falando de amor, está falando de compaixão, está dizendo: eu estou com os braços abertos, não importa o que tenha acontecido, o que importa é o seu desejo de voltar à convivência. Outra coisa que me chama muita atenção, eu estava ouvindo alguém falar, um pregador, e aquilo me chamou muita atenção e mexeu muito comigo. Porque às vezes mesmo quando nós pregamos, e às vezes mesmo quanto mais nós estudamos a palavra de Deus, ou mais experiência temos com Deus, às vezes nós erramos e erramos de uma forma horrível. E às vezes por algum impulso ou uma emoção, podemos falar coisas que vão contra a palavra de Deus. E esse pregador falou uma coisa sobre esse filho, que me chamou muita atenção e que eu não concordo em absoluto. Ele disse o seguinte, que quando você está longe do pai, o pai não pode fazer nada por você. Isso é uma mentira. Porque o pai é onipotente. O pai é onipresente. O pai é onisciente. Ele não é como o pai terreno que não está conseguindo ver o que está acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo agora com meu filho. Eu não sei onde ele está, o que ele está fazendo. Mas o pai eterno sabe. Ele sabe. Querido, se Deus, mesmo você longe dos caminhos do Senhor, e eu falo isso com a maior tranquilidade, porque eu tenho certeza que eu não estou errando na minha interpretação bíblica. Mesmo que alguém esteja nessa hora fazendo algo terrível, Deus ainda o ama. Deus ainda estende a mão e diz: volta para casa. Não importa o que seja, Ele ainda está dizendo isso para nós. E eu te pergunto uma coisa: Deus não fez nada por esse filho pródigo, mesmo ele estando errado? Fez sim, irmãos. Eu te provo no texto. Diz que houve uma fome tremenda naquela terra. Ele não tinha mais nada, acabou o dinheiro. E você sabe que quando acabam os nossos recursos, aqueles amigos e amigas somem. As pessoas que estão interessadas no que nós temos desaparecem da nossa vida. Se alguém quer saber se tem amigo, fica sem dinheiro para você ver se você tem amigo. Aí você vai ver se tem amigo.
Por quê? Porque pessoas estão interessadas no seu carro, na sua casa, se você paga a conta, se você anda bem vestido, se você pode apresentar alguém para ele, mas quando você não tem nada para oferecer, é aí que você descobre que você tem amigos e amigas. Esse filho não tinha mais dinheiro, ele rasgou o dinheiro do pai, ele destruiu tudo, perdeu tudo, e o texto diz que ele viveu dissolutamente. Ele gastou com as prostitutas, com as bebidas, com os vícios, ele perdeu tudo. E no final das contas veio uma fome sobre aquele lugar. E essa fome foi tão grave, que ele não tinha o que comer, ninguém deu nada para ele. E aí é que eu quero chamar a sua atenção, o texto diz claramente que ninguém lhe deu nem comida. E comida e água a gente não nega nem para inimigo, hein? Mas para ele foi negado comida. Não deram nada para ele. E ele começou a se sentir com tanta fome, desesperado, que ele procurou um emprego. E nessa de procurar um emprego, o cidadão lá da cidade mandou ele apacentar os porcos no campo. Você sabe o que significa isso para um judeu? Para um judeu, o porco é um animal imundo. Não se come a carne do porco, não se toca no porco e muito menos se cria porco, para um judeu. Isso era um preceito da lei mosaica. O que aquele cidadão está dizendo para ele, falando com ele? Você é um inútil, você não vale nada, você vai cuidar dos porcos do campo, você vai fazer o pior serviço que tem. Você vai cuidar dos animais que são os mais desvalorizados, os menos importantes. Já não diz à toa a palavra porco. Ninguém gosta de ser chamado de porco, gosta? Chamar de porco, você vai achar ruim, você vai ficar chateado, não é verdade? Exatamente por esse nome, é um nome desprestigioso, é um nome ruim, e ele está sendo lançado para isso agora. E nem o que os porcos comiam ele estava podendo comer. Aí eu te pergunto uma coisa, Deus cuidou dele? Deus olhou para ele mesmo estando nessa situação ruim? Olhou, irmãos, olhou. E nesse momento que Deus olha para ele, nessa situação desagradável, terrível, Deus dá para ele, sabe o quê? Mais do que comida, mais do que água, mais do que posição e dinheiro, Deus dá para ele um lampejo de juízo. Irmãos, às vezes nós estamos numa situação tão difícil, que o que a gente precisa é de um lampejo de juízo, de bom senso, e não de dinheiro, nem de ajuda dos outros, precisamos só de bom senso. E nessa hora esse lampejo de bom senso vem sobre a vida dele, e ele para e ele pensa, ele diz, olha onde eu estou, rapaz, o meu pai tinha tudo do bom e do melhor para mim, eu estou aqui no meio desse chiqueiro com esses porcos, eu não tenho nem o que comer, mas na casa do meu pai tinha tanta coisa. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você aqui nessa noite, eu estava falando isso na escola dominical hoje, não existe um lugar melhor na vida, nesse mundo, do que pertencer a uma igreja verdadeira de Cristo Jesus. Não tem coisa melhor no mundo, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Se eu sair daqui e for para os Estados Unidos hoje, eu vou encontrar pessoas em Cristo que são meus irmãos e irmãs, independente de língua, independente de território, eles vão me apoiar e vão me ajudar, porque existe um vínculo entre nós que é Jesus. Só bobo que não quer fazer parte disso. Você me desculpa, mas essa é a verdade. Fazer parte de uma igreja é algo maravilhoso, irmãos. É algo maravilhoso. E eu falei isso outro dia com a minha filha, em dezembro passado, quando eu passei esses dias com ela e Sandra, e eu falei para minha filha e meu genro, eu disse para eles, olha, nós vamos lá na igreja metodista, eu e a Sandra, vamos lá conhecer a igreja daqui da cidade, vocês deviam ir com a gente, vocês deviam ir lá frequentar a igreja, porque queridos, é o lugar que te acolhe. Se você sair de Itaperuna hoje e for para o Rio de Janeiro, mesmo que seja uma outra denominação, chega lá e começar a frequentar aquela igrejinha lá, pequenininha, que você nunca viu falar, mas é uma igreja séria em Cristo Jesus, que prega a Bíblia,
Se você chegar lá e com você começar a conversar, e você começar a verificar o que há de comum entre você e aquelas pessoas, eles vão te abraçar. E quando você precisar de alguma coisa, essas pessoas te ajudarão. Isso não tem aí fora não, irmãos. Isso não existe aí fora não, queridos. Em quem você vai confiar estando num país distante? Estando numa cidade desconhecida? Quem que você vai poder confiar? A gente só vai poder confiar em quem é de casa, quem é da família. E a melhor família que existe é a família do Senhor. Porque nessa família tem um pai amoroso, carinhoso, provedor e que nunca vai trancar os braços e não vai te receber com carinho, com amor. Então Deus pode sim, e Ele faz, irmãos. Mesmo aquela pessoa que está hoje, agora nessa hora, distante do Senhor, fazendo uma coisa errada nessa hora, os olhos do Senhor estão postos sobre ele, e Deus ainda está dando a ele ou a ela, enquanto respira, uma chance de voltar para a casa do Pai. O texto ensina isso para nós. Então essa ideia de que Deus não pode, o que é que Deus não pode? Diz para mim uma única coisa que Deus não pode. Tem uma coisa que Deus não pode. Tem uma coisa que Deus não pode fazer de jeito nenhum, mesmo sendo Deus onipotente. Sabe qual é? Se alguém acertar, eu dou um livro de presente hoje. Não está aqui, mas eu pego em casa. Só tem uma coisa que Deus não pode. Deus não pode ir contra a sua própria palavra. Aquilo que Deus diz que vai fazer, vai acontecer. Isso Ele não pode ir contra a sua própria palavra, porque Ele dá a sua palavra, Ele garante que isso vai acontecer. Fora isso, irmãos, Deus fará toda e qualquer outra coisa que Ele deseja ou que Ele queira em qualquer momento. Saiba disso, queridos. Você tem um Pai que é o melhor Pai que poderia existir. Você tem um Pai que te ama, que cuida de você. Mas, queridos, por outro lado, veja uma coisa. Aquele filho mais velho que ficou em casa, ele ficou irritado, ele ficou chateado, porque o filho volta sem mais nada e o pai lhe restitui a posição de filho. Ele esqueceu de uma coisa. Ele nunca saiu de perto do pai. Ele nunca perdeu aquela oportunidade de sentar na mesa com o papai e conversar com o papai, e ouvir as histórias do pai. Ele nunca perdeu a oportunidade de comer tudo que o pai colocava na mesa. Ele nunca deixou de ter a oportunidade de usufruir de tudo que o pai tinha para ele. Queridos, quando nós não nos afastamos da presença do Pai, quando nós não trocamos a presença do Pai, queridos, nós gozamos todas as bênçãos que Deus tem para nós. Isso é maravilhoso, querido, e isso é para a gente pensar sempre em nunca se afastar da presença do Pai, porque ao se afastar, nós ficamos à mercê da vida, embora o Pai esteja olhando por nós, atento à nossa vida, mas nós ficamos à mercê das coisas. Mas quando nós estamos próximos do Pai, nós gozamos de todas as alegrias que Ele nos proporciona, nós alcançamos todas as bênçãos que Ele tem para as nossas vidas. Imagina você ter a proteção do Pai. Tem coisa melhor? Não tem nada melhor nesse mundo do que saber que você está protegido pelo Pai. Então, querido, por mais que Deus ame e ainda dê chances para quem sai da sua presença, não saia da presença, porque na presença é infinitamente melhor. Esse texto é um texto que fala para a gente sobre retorno. Ele fala de restauração. Ele fala de tudo que Deus faz na nossa vida. Toda vez que alguém se afasta de Deus e depois ele volta para Deus, ele tem a chance de ser restaurado plenamente. Deus, Ele não simplesmente vai ficar com uma ficha regulando e reclamando e cobrando o que era o passado. Não. A palavra de Deus diz para a gente lá na carta de Judas, que é
o pecado e o passado é lançado no mar do esquecimento. Deus não te cobrará mais aquelas coisas. Ele se lembrará, mas Ele só estará relacionando-se com você a partir do retorno para frente. Então isso é a melhor coisa do mundo, queridos. Não existe ser humano que perdoe o outro e esqueça o que lhe foi feito. Não existe. Por mais que um pai ame seu filho, e o seu filho faça tudo de errado, e depois ele perdoe e o receba de volta no lar, ele não esquece o que aconteceu. E amanhã, quando tiver uma situação parecida, ele vai lembrar na mesma hora, ele já fez isso. Deus não é desse jeito. Deus risca a ficha e começa uma nova história com a gente. Esse é o nosso Pai, esse é o seu Pai. Não existe nada melhor, irmãos, do que ser da família de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te faça lembrar sempre disso, que você possa valorizar a presença do Pai, porque o convívio à presença do Pai não tem nada melhor. Sempre nós